Olha quem está aqui, é a nova Chevrolet Spin, que veio na versão Active 7. O que é esse número 7 no final? Significa que a versão aventureira da minivan agora pode vir com 7 lugares. Isso porque o step que ficava pendurado lá na tampa traseira já não existe mais. Agora existe só um step temporário alojado no assoalho do porta-malas. Mas ela não está sozinha. A gente trouxe também esse cara aqui, o WRV na versão de topo XL. E antes que você diga que a gente está louco, a gente vai começar a falar para vocês a partir de agora por que faz muito sentido colocar esses dois caras para correr juntos. No WRV, você senta em posição um pouquinho mais baixa de dirigir. Os bancos são melhores do que lá na Spin, eles têm inclusive mais apoio lateral. E a maior vantagem é que você tem uma posição de dirigir um pouquinho mais adequada para quem prefere carro, porque o volante, inclusive, ele se ajusta em altura e em profundidade. Ali atrás, por outro lado, mesmo você tendo um bom espaço para as pernas, com o banco dianteiro todo recuado, que é o nosso padrão, aqui o espaço para a cabeça é um pouquinho limitado. Mas ele tem uma vantagem também legal ali no porta-malas. São 363 litros de capacidade, mas ele tem agora o sistema Magic Seat, antes chamava o LT. Só que se você deitar os bancos, você tem uma superfície totalmente lisa e até 1045 litros de capacidade. Aqui na Spin, a posição de dirigir é adequada realmente para quem gosta de uma minivan. Você tem um assento que ele fica numa posição ou alta ou muito alta. O encosto ele é um pouco mais estreito e tem pouco apoio lateral. E o volante, apesar de ter boa empunhadura e ser revestido em couro, ele só regula em altura. Em compensação, você tem muito mais espaço para a cabeça, tanto na frente quanto para quem vai atrás. Inclusive, com o mesmo espaço para as pernas, mesmo com o banco dianteiro totalmente recuado. Mas o melhor está ali no porta-malas. Aqui na Spin, você consegue acomodar 162 litros se você tiver com as 3 fileiras posicionadas. Se você apenas rebater essa terceira fileira, você fica com 553 litros de capacidade. Se você retirar a terceira fileira, são 710 litros de capacidade. E se você rebater a segunda fileira de bancos, você chega a 1062 litros de capacidade de carga. A Chevrolet mexeu aqui na Spin não só no que diz respeito à parte visual, mas ela também deixou o carro um pouco mais gostoso de dirigir. Ela deu uma mexida na suspensão para deixar a suspensão um tiquinho mais rígida, para aumentar a sensação de segurança, mas sem que isso tenha roubado conforto, o que foi maravilhoso, né? Ela era macia, mesmo não sendo insegura, mas ela dernava um pouco mais do que ela derna agora, né, nas curvas. E em conjunto com a direção elétrica, a Spin se tornou bem mais gostosa de dirigir de verdade, porque a direção é muito macia nas manobras e ela se torna mais responsiva em velocidade, né? Era o que faltava para a Spin se tornar um carro mais gostoso, mais adequado para quem realmente gosta de dirigir. Entendam, não é como se a gente tivesse querendo mascarar o fato dela ser uma minivan, porque ela não vai ser um carro esportivo nunca, acorda, entendeu? E nem vai ser um carro de performance também, acorda, não é isso. Mas é que mesmo quem compra uma minivan, prezando a sua família, vai querer sentir um pouco de prazer ao dirigir. E aí agora a Spin consegue entregar, né, um pouco mais disso. O sistema de freios também é bem adequado. Ela não é um carro muito pesado, ela tem um pouco mais de 1.200 kg, então não tem tanta massa assim para deslocar na hora das frenagens, né? Mas ela tem um sistema de freios bem eficiente, mas ela tem algumas desvantagens também. Vantagens e desvantagens, né? As maiores vantagens que a Spin tem estão relacionadas ao torque do motor, porque é um motor 1.8, 8 válvulas antiquado já, que foi retrabalhado e foi retrabalhado e retrabalhado, não sei quantas vezes, mas ele se tornou mais eficiente sob o ponto de vista energético,
né? Ele tem baixa potência específica pela cilindrada, ele tem menos potência do que o Honda, para você ter ideia. O Honda tem até 116 cavalos usando etanol, e aqui não se passa de 111 cavalos, mas aqui tem mais torque. Lá você tem 15,5, aqui você tem 17,7 kgfm. E a outra vantagem que a Spin também é o fato de contar com um câmbio de 6 marchas bastante inteligente, que gerencia de maneira praticamente exemplar essa quantidade de força que o propulsor 1.8 consegue entregar, né? Isso também acaba gerando uma outra vantagem. Mesmo havendo mais potência lá, a gente sabe que no dia a dia é o torque que conta. E nas ultrapassagens também é o torque que conta. Só que como o câmbio é automático no CVT, a Spin ela acaba gritando menos em ultrapassagens, porque ela reduz, mas depois ela vai passando as marchas sucessivamente, e isso deixa o carro mais silencioso nas ultrapassagens. Mas não se engane, porque ela tem pneus de uso misto. E esses pneus são um pouquinho mais ruidosos do que os pneus usados lá no WRV. E aí isso torna a Spin um pouco mais ruidosa em baixa velocidade, porque lá no WRV o câmbio consegue manter o giro baixo durante mais tempo em uso normal, né? E aqui tanto as reduções ou as trocas ascendentes vão deixando o motor mais presente na cabine, e você tem um pouco mais de ruído de rolagem também, né? Mas não é que a Spin seja um carro desconfortável. Em resumo, você tem uma minivan que é seguro o suficiente para você rodar na cidade ou na estrada, vazio ou carregado, na medida do que o consumidor espera, com uma quantidade de torque mais do que suficiente para a maioria das situações, né? Que se tornou um pouco mais segura também, né? Para você rodar na cidade ou na estrada, e que não incomoda no que diz respeito ao silêncio a bordo, nem nada. O isolamento acústico poderia ser um pouco melhor? Poderia, mas até essa mexida que a Chevrolet deu no motor tornou o carro um tiquinho mais silencioso. Só o câmbio que poderia ser menos ruidoso, né? Mas a gente não pode ter tudo de bom, né? A gente não pode ter perfeição em todos os mundos. No final das contas, a Spin é bastante satisfatória, sim. O WRV, como a gente já falou no outro vídeo, dirigindo a Spin, ele tem um pouquinho menos de torque, mas ele tem algumas compensações. Ele é um pouco mais leve e o câmbio CVT gerencia bem a força. A diferença na aceleração é muito pequena. O WRV é um pouco menos eficiente do que a Spin. A aceleração de 0 a 100 é cumprida um pouco abaixo dos 12 segundos no Chevrolet e um pouco acima dos 12 segundos aqui no Honda, né? Isso não significa que ele seja um carro ruim. As retomadas são feitas em tempo bastante semelhante, né? Você tem, na verdade, um comportamento dinâmico bastante, ao mesmo tempo, diferente e semelhante. Parece contraditório, mas vocês vão entender. O WRV é melhor do que o Fit. O Fit deu origem ao WRV. Na verdade, a gente vai falar isso de novo, mas é porque é fato. A Honda quer que esse carro seja um SUV. Ele não é um SUV. Ele é um crossover que lembra uma minivanzinha. Inclusive foi por isso que a gente colocou os dois carros juntos. Muito mais do que qualquer outro motivo, além do preço. O Fit, durante bastante tempo, ele foi considerado uma minivan, porque não tinha outra forma de classificá-lo aqui no Brasil. Ele tinha dimensões, capacidades, usabilidade, praticidade, tudo semelhante a outras minivans que existiam no mercado. Digam-se Meriva, Ideia, até o Mercedes Classe A era meio considerado uma minivanzinha, né? E depois essas minivans foram morrendo, o Fit ficou sem ter classificação. Lá fora ele é considerado um compacto um pouco diferenciado. Aqui no Brasil ele concorre diretamente com outros hatches compactos no mercado, porque não tem como classificar. Agora o WRV é o quê? Ele é um SUV? Não. Ele tem uma diferença bastante considerável
na suspensão, na ancoragem, né, da suspensão, buchas, enfim, diversos componentes, né, que fazem com que a suspensão seja mais resistente e melhor sob o ponto de vista dinâmico do que a do Fit, que é bastante durinha. Aqui não, você tem um comportamento um pouco mais equilibrado. Isso é legal para um carro familiar, né? Mas ele tem entre-eixos mais curto, né? Pouquinho mais curto, são 7 centímetros só de diferença. Aqui são 2,55 e na Spin são 2,62. Mas isso não interfere, porque ele também é um carro mais curto. Ele tem 4 metros de comprimento, enquanto a Spin tem 4,41 metros de comprimento. Esse comprimento extra acaba indo todo lá para a terceira fileira de bancos, mas aqui você tem um carro bastante adequado. Ele é um compacto, né? Como se fosse um hatch compacto ou uma semi-minivan crossover compacta aventureira. Bagunça, né? Enfim, para resumir, o comportamento dinâmico dele é bastante aceitável para o perfil que ele tem. A direção, no nosso ponto de vista, é um pouquinho pior. Por quê? Se na estrada ela é igualmente boa, o WRV consegue ficar bastante à mão nas curvas, a direção assume o peso correto. Em manobras, a direção da Spin é mais leve. Aqui ela é elétrica, mas ela é um tiquinho mais pesada do que poderia ser, mesmo sendo elétrica, né? Você tem um sistema de freios também bastante eficiente, nada a declarar a respeito, porque os dois têm sistemas de freios eficientes e adequados para a proposta, né? A gente pode falar um pouco agora a respeito do motor. A gente começou falando do motor, vamos terminar falando a respeito do motor. Aqui você tem 1.5, 16 válvulas com abertura de válvulas variável e que atinge até 116 cavalos de potência e 15,5 kgfm de torque. O gerenciamento é feito de maneira bastante eficiente, mas a gente tem aqui um câmbio CVT. Não tem como fugir do fato de que câmbios CVT, eles levam o giro para cima demais quando você precisa de ultrapassagens. E essa é a maior desvantagem, o nível de ruído em ultrapassagens ou em rotações um pouco mais altas. Em velocidade de cruzeiro, a gente não tem do que reclamar, porque o giro é mantido quase o tempo todo baixo, mas você precisa pisar um pouco mais quando você encontra uma subida, você precisa pisar um pouco mais quando você precisa ultrapassar, e aí o motor gira e grita, entendeu? E esse ruído vem todo para a cabine e isso traz desconforto. Nesse ponto, a Spin ela é mais eficiente, apesar de ser um pouquinho mais ruidosa em velocidade de cruzeiro, porque ela tem pneus de uso misto que são um pouco mais ruidosos, tem uma banda de rodagem mais ruidosa, né? Nessas ultrapassagens ou na estrada, o WRV acaba se tornando mais desconfortável por conta disso, né? Mas via de regra, você não tem um carro de tudo desconfortável, não, pelo contrário. Fica difícil a gente colocar aqui um vencedor, né, no que diz respeito à rodagem, à dirigibilidade, porque os dois atendem bem aos seus consumidores, com alguma desvantagem, com algum defeito aqui, com outras qualidades lá. Então vai do que o tipo de comprador gosta, né? Se você é uma pessoa que não se importa tanto em se esforçar para fazer manobras, ele não vai te incomodar. Por exemplo, se você não se importa tanto com um nível de ruído mais alto quando você tá na estrada, o WRV também não vai te desagradar. Mas se isso for importante para você, né, e você não se importar com o tamanho maior da Spin, com o fato dela ter um perfil de carroceria ligeiramente diferente, apesar de bastante semelhante, então a Chevrolet pode acabar sendo a sua escolha. Fato é que com o preço dos dois sendo tão semelhante, fica realmente difícil escolher. Esses dois caras aqui não são concorrentes diretos entre si, mas eles também não têm outros concorrentes no mercado, o que os torna bastante parecidos. Por isso esse aqui é um comparativo sem vencedor. A questão é que os dois são excelentes opções de compra para quem precisa de um carro familiar com excelente modularidade. O WRV para quem tem até 5 pessoas para carregar. E a Spin Active para quem tem até 7 pessoas, sendo 2 crianças. Fica a seu critério escolher qual deles é o melhor para o seu bolso e para a sua realidade.